Tendências, o que são, para que serve, por que eu devo saber utilizá-los para fazer operações traders, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é sobre oscilações de preço. O preço ele nunca tem uma alta infinita ou uma queda infinita. Cada vez que ele sobe, ele sofre uma correção, tá? Ele sofre uma correção. Em algum momento ele vai parar de subir e vai ter uma correção. Cada vez que ele cria essa correção, o que acontece? Ele deixa um fundo. Esse fundo ele vai ter o que? Vai começar a caracterizar uma tendência, né? Ou seja, igual aqui, se eu ligar um fundo, esse fundo aqui, ó, se eu ligar uma linha, esse fundo nesse outro fundo aqui, ó, o que acontece? Eu vou trocar a cor dele aqui para deixar uma cor branca. A gente tem o que? Uma linha de tendência de alta do preço. Ou seja, ele continua subindo, mesmo no movimento que ele cai, ele continua subindo. Tá, mas o que isso significa para mim? Significa que essa linha, enquanto ela não for rompida e você perder esse fundo anterior, você ainda vai continuar numa tendência para alta. Para quem não entende de resistência e suporte, que é isso daqui é uma região de suporte, ó, tá vendo? Ó? Entrem lá dentro do canal, eu vou deixar até o link aí na descrição. Tem aula já de suporte e resistência, tá? Então esse cara aqui é uma linha de tendência para alta, né? Porque o preço vem sofrendo variação sempre ascendente, ou seja, topos e fundos sempre ascendentes. Quando há um rompimento dele e uma perca dessa região de suporte, a gente pode estar caracterizando uma região de reversão, ou seja, a gente saiu de uma alta e agora a gente está entrando em uma baixa, que é o que está acontecendo aqui, tá vendo? Então, tem uma linha aqui, ó, que está te mostrando que ele está respeitando essa linha e sempre que dá um toque nela ele continua caindo. Ou seja, esse cara a gente chama de LTB, que é uma linha de tendência de baixa. E esse daqui é um LTA, uma linha de tendência para alta, tá? O que acontece, pessoal? A gente não tem só uma tendência, a gente tem algumas tendências rolando. A gente tem a tendência primária, que vai ter um valor mais expressivo quando a gente trabalhar, por exemplo, dentro de um gráfico semanal ou mensal. A gente tem uma tendência secundária, no caso aqui, ó, essa tendência aqui, ó, a primária de alta, mas a secundária de baixa do preço. Dependendo de qual período gráfico que você está trabalhando, você pode ter uma razão aqui de variação de mais de 50%, tá? Então tem que tomar cuidado em relação ao tempo gráfico que você utiliza, tá? E a gente tem uma tendência terciária, ou seja, dentro dessa tendência aqui pode rolar outras tendências dentro dela. Ou seja, dentro de um gráfico, se a gente está aqui, o gráfico principal é o diário, aqui dentro do gráfico de 5 minutos, por exemplo, a gente vai ter muita coisa, muita informação rolando lá. Preço subindo, o preço caindo, preço lateralizando, vai ter tanta informação lá que isso são outras tendências, é uma tendência dentro da tendência, mas a tendência primária ela tende a ser respeitada, tá? Até que seja violada, então tomem cuidado, né? A tendência primária que vocês vão utilizar, porque depende muito de qual período gráfico vocês estão trabalhando, tá? Então, entendendo isso daqui, ó, vamos para a prática aqui, vamos por aqui dentro de um gráfico, tá? Aqui a gente tem o gráfico, ó, do Ethereum, tá? A gente tem o gráfico do Ethereum, uma criptomoeda aí que subiu bastante nos últimos anos. Quem comprou ela lá atrás está com um lucro enorme, né? Quem foi um verdadeiro holder, né? O cara que soube comprar e guardar. Mas para quem não comprou lá atrás, a gente vai estar mostrando aqui para vocês como que vocês conseguem estar fazendo aqui uma análise gráfica a partir de linhas de tendência, tá? Eu ocultei algumas informações aqui para a gente poder entender melhor. Primeira coisa que a gente já consegue enxergar aqui, só olhando aqui no gráfico, ó, é uma LTA aqui, ó. Tá vendo? Ó? Uma LTA, uma linha de tendência de alta. Aqui nesse outro momento houve o que, ó? Uma LTB, né? Uma linha de tendência para baixo aqui do preço, ó. Tá vendo aqui, ó? O preço caiu. E aí ele voltou a subir de novo, ó. No atual momento, o que que a gente faria, ó? Vou vir aqui ligar, ó, tem que tomar cuidado, algumas pessoas não respeitam pavis, né? Ou, na verdade, não é nem que não respeitam, não consideram pavis. Eu considero pavio porque dentro daquela região de pavio houve negociações, então é importante que o preço passou por lá. Isso daí poderia ter me estopado. Mas nesse caso aqui eu vou estar considerando sem as sombras aqui, ó, sem os pavis, só os corpos, né? Então o que que a gente já vê aqui dentro, ó? Uma linha, ó, de tendência para alta, né? Para alta dos preços, né? Aqui dentro tem uma linha onde cada vez que ele desvia, ele vem e busca ela aqui, ó. Então ele achou uma região aqui, ó. Igual eu falei, ó, tem que tomar cuidado, porque ele achou essa região, ele tocou, ó, e acabou criando um suporte aqui dentro dessa região, ó, porque ele tocou uma vez, tocou duas vezes, três, tocou várias vezes, até que ele veio e encontrou aqui uma região onde ele voltou a subir.
Então o que acontece? Essa é a nossa linha de tendência primária, né, dentro do gráfico diário. A gente vai por aqui, o gráfico ir rolando para a gente ver o que estaria acontecendo aqui dentro. Ó. Vamos ver aqui dentro, né, vamos rolando o gráfico. Né? Então o que houve? Ó? O preço continuou subindo, essa é a nossa linha primária, ou seja, aqui teve outras tendências, né? Caiu um pouquinho, subiu, caiu um pouquinho, mas a tendência primária ainda continua sendo respeitada, ó. Até aqui então, ó, opa, encostou nessa linha de tendência, ó. Notem que ele começa a desviar já acima, tá vendo? Ó? Ele começa a desviar acima. Então o que vai acontecendo? Opa, que eu falei, rompeu a linha. Mas rompeu a linha e encontrou um suporte aqui, ó, porque ele já tinha tocado ali antes, tá? Então tomem cuidado com falsos rompimentos de linha de tendência, tá, pessoal? Tomem cuidado, não é só porque cruzou a linha que já reverteu para a tendência de baixa, não. Então ele continua lateralizando, ó, lateralizando, lateralizando, opa, continua. Então o que vai acontecendo aqui? Ó, lateral, bastante tempo lateralizando, tá? Para quem for apressado aqui e encerrou a operação, deixou de ganhar, porque lateralizou, lateralizou e o preço voltou até uma alta, ó. E vem subindo, ó, olha só que louco. E vem numa alta ali que parece uma alta infinita, tá? Vem subindo, ó, essa linha aqui, ó. O que acontece, pessoal? Quando o gráfico vem e forma uma outra região aqui, ó, a gente ajusta essa linha de tendência de alta, tá? Aqui vocês veem várias tendências dentro dessa linha aqui, tá? A primária ainda é de alta, mas houve vários pontos de negociações aqui dentro, tá? Então vamos deixar indo, vamos deixar até para ver até onde a gente carregaria essa operação, tá? Vamos colocar, deixar indo. Olha só, o preço continua numa alta ali que parece uma alta infinita. Corrige um pouco, mas segue subindo. Ó. Opa, caiu, seguiu. Segue subindo. A gente vai esticando essa linha, né? Vai esticando essa linha. E o que ele está acontecendo? Ele teve o desvio do preço ali, ó, ele continua buscando ela, né? Para mim poder agilizar aqui para vocês, ó, na verdade já está próximo a ela aqui, a gente vai deixar. Olha só, quem soube operar a tendência, cara, tá ganhando desde aqui, ó. Quando houve o cruzamento ali, ó. Olha só, opa, o que houve agora? Um rompimento dessa linha de tendência de alta. Só que quando ele rompeu duas coisas ali, ó. Primeiro que ele perdeu essa região aqui, ó. Ele voltou a subir e depois perdeu essa região de suporte, né? Já é uma região perigosa e agora ele está perdendo mais uma região ali, ó. Qual região é? Esse suporte também, ó. Cruzou acima, mas o que eu falei? Já começou a estragar todo o setup nosso, ó, porque o que a gente tem agora aqui, ó, uma outra linha que é uma tendência para baixo. E a gente vai ver se ela vai ser respeitada, ó. Olha só. Quem soube quem soube enxergar uma tendência aqui dentro do gráfico, numa tendência diária, vamos ver quanto pegou de variação até o atual momento. Olha só, pessoal, ó, quem entrou aqui quando ele cruzou, quando ele rompeu ali aquela tendência de baixa, até o atual momento do preço, ó, eu não vou nem colocar no topo máximo ali, ó, quanto que pegou aqui, ó, 4.230% de variação, só trabalhando com uma linha de tendência. No atual momento ainda estaria com um lucro bem grande, só que estaria com a metade do lucro, né? Porque ele já caiu bastante. Por isso que eu falei que vocês têm que tomar cuidado a, ao tempo gráfico, né? Porque essas variações, esse vai e volta até uma linha de tendência, o que acontece aqui, ó? Ele pode ter um gap muito grande, tá? É um gap muito grande de variação. Então, se você não tomar cuidado, você acaba perdendo bastante dinheiro, ó. Igual esse gap até o atual momento, ó, tá 44% negativo, tá? Ou seja, você deixou de embolsar aqui um 44% de lucro, tá? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Na verdade, como você pegou lá embaixo, você deixou de embolsar essa região aqui, ó, mais de 80% de lucro, tá? Então no atual momento o Ethereum está fazendo o que, ó? Ele está tendo uma baixa do preço, né? Mas ele segue respeitando uma linha de tendência de baixa, né? Ele houve um falso rompimento ali, ó, para quem traçou apenas esse pedacinho aqui, achou que já tinha rompido, que já era lua, pode ser que tenha se dado mal, tá? Então o que acontece? Quando há esses falsos rompimentos, ó, ele rompeu, foi lá, mas buscou de novo essa linha de tendência aqui, tá? Mas só que ele travou em algumas regiões de suporte, né? Próximo suporte, se ele não sustentar ali, ele vai vir buscar esse daqui, ó. Esse daqui. E se ele não sustentar ali, ele vem buscar esse outro aqui, ó. Vem buscar essa outra região. Então tem que tomar cuidado na hora de operar, tá?
na hora de operar você tem que tomar cuidado, porque se você não usa stop técnico, você pode tomar um prejuízo grande, né? Aqui você teria um prejuízo mais de 30% do seu capital. Então tem que tomar cuidado, pessoal. Então, em relação a linhas de tendência, é isso. Espero ter ajudado vocês, né? Não esqueçam de compartilhar, de curtir, deixar seu comentário positivo para que a gente possa estar criando mais vídeos e espero ter ajudado vocês de alguma forma. Beleza? Valeu!